Hoje, quero convidá-lo a refletir sobre a sua fé e no poder sobrenatural do Filho de Deus. O livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, descreve que logo após a morte de Jesus, 2 discípulos seguiam para uma aldeia chamada Emaús. Eles iam falando entre si acerca de tudo o que havia ocorrido, ou seja, sobre a crucificação de Cristo. A Bíblia registra que havia muitas dúvidas em seus corações, pois faziam muitas perguntas um ao outro. Nessa jornada, Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas eles não perceberam que era Jesus porque estavam impossibilitados de perceber. Jesus então perguntou o que eles conversavam e por que estavam tristes. Um deles, chamado Cleopas, disse: "Deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabes das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias." E Jesus perguntou: "Que coisas?" E eles responderam: "As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e do todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram." Em seguida, os discípulos continuaram conversando com Jesus, mas sem perceber que falavam com ele, revelaram o que havia em seus corações. Eles disseram que esperavam que Jesus fosse aquele que remisse a Israel. Mas já era o terceiro dia desde que Jesus havia sido crucificado. Os discípulos continuaram dizendo que algumas das mulheres que pertenciam ao grupo dos discípulos foram ao sepulcro pela madrugada e não encontraram o corpo. Ao invés disso, tiveram uma visão em que o anjo dizia: "Ele vive." Outros discípulos também foram e creram que ele havia ressuscitado, mas não o viram. Jesus, então, falou aos discípulos que eles não tinham discernimento e que eram tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Até esse momento, os discípulos não sabiam que falavam com o próprio Jesus. Jesus passou a explicar que convinha que o Cristo fosse crucificado. E desde Moisés até todos os profetas explicou-lhes o que de Jesus se achava em todas as Escrituras. Logo em seguida, os discípulos chegaram à aldeia para onde iam. Jesus fez como quem vai para mais longe. Os discípulos o constrangeram dizendo para ficar porque já era tarde e o dia já estava acabando. Jesus, então, concordou e entrou para ficar com eles. Em seguida, sentaram-se para fazerem a refeição. Jesus pegou o pão, o abençoou e partiu-o. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abriram e o conheceram. E Jesus desapareceu. Disseram um ao outro: "Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras?" Na mesma hora, os discípulos voltaram para Jerusalém e acharam os demais discípulos congregados e diziam: "O Senhor ressuscitou, verdadeiramente." Assim, a alegria e a esperança brotaram novamente em seus corações e começaram a contar o que aconteceu pelo caminho e como Jesus ficou conhecido no partir do pão. Essa mensagem nos leva a refletir de diversas maneiras. A vida é feita de uma revelação progressiva da fé. Os discípulos não reconheceram Jesus imediatamente. Isso nos mostra que a compreensão espiritual é gradativa. Somente quando Jesus partiu o pão é que os olhos se abriram. Se você deixou de acreditar nas promessas de Deus, aprenda com essa experiência e passe a crer novamente. A mensagem narrada nos traz a certeza da presença de Jesus em nosso cotidiano. Jesus aproximou-se dos discípulos de maneira discreta, caminhando com eles e ouvindo as suas preocupações. Isso nos permite concluir que ele está presente mesmo quando não é reconhecido, especialmente nos momentos de dúvidas e tristezas. A presença divina pode ser encontrada nas situações mais comuns da vida. A fé em Jesus pode transformar o nosso desespero. Os discípulos estavam tristes e desiludidos porque acreditavam que Jesus havia falhado em sua missão. Contudo, ao reconhecê-lo, sua tristeza se transformou em alegria e esperança. O texto que lemos nos permite concluir também que há uma missão em testemunhar os milagres de Jesus. Após o reconhecerem, os discípulos imediatamente retornaram a Jerusalém para compartilhar sua experiência. Isso destaca a importância de testemunhar e compartilhar a fé com outros, especialmente após uma experiência transformadora com Deus. Devemos tomar cuidado para não deixarmos a cegueira espiritual nos dominar. Os discípulos estavam cegos para não reconhecerem Jesus, o que simboliza a cegueira espiritual que nos impede de ver a verdade.
A abertura dos olhos representa a iluminação espiritual que vem através da fé e da compreensão das Escrituras. Peça a Deus que abra os seus olhos para perceber que Ele está com você. Peça para Ele ajudar você a progredir em sua vida espiritual. Vamos orar. Senhor Jesus, sabemos que estás conosco, que sempre estarás presente em nossas vidas porque prometestes que estaria conosco até o fim dos séculos. Nos ajude a crer ainda mais em Ti. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos vê-lo e nos ajude a crescer em nossa fé. Que a nossa fé seja inabalável e tão grande que sejamos capazes de vencer qualquer situação. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Se você gostou, compartilhe com alguém que Deus colocar em seu coração. Alguém que você deseja que seja abençoado por Deus. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos edificadores. Que Deus abençoe.